Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o espaço interativo feito para você dialogar diretamente com o Congresso Nacional. Hoje a gente conversa com os senadores sobre a crise econômica, a quantidade de parlamentares no Congresso, a geração de empregos na cidade baiana de Rui Barbosa, o salário dos agentes comunitários de saúde, a relação entre as mudanças nas leis trabalhistas e a taxa de desemprego e os problemas de infraestrutura no entorno do Distrito Federal. O Alô Senado começa agora. A gente começa o programa de hoje falando de crise econômica. O Ismael mandou um WhatsApp lá de Maceió, em Alagoas, para perguntar como os senadores estão vendo a estagnação da produção e o desemprego no Brasil e o que pode ser feito para melhorar essa situação. Com a palavra, os senadores João Capiberibe e Regufe. Ô Ismael, eu penso que essa situação é fruto da irresponsabilidade de uma gestão. E eu penso que a forma de melhorar é controlar os gastos públicos para controlar a inflação e, ao mesmo tempo, o governo reduzir a carga tributária. Reduzindo a carga tributária, o governo vai incentivar as pessoas a empreender, a gerar emprego e renda, vai movimentar a economia e eu acho que isso pode ser o incentivo e o motor para esse país voltar a crescer e voltar a gerar empregos. Olá, Ismael. Respondo a tua pergunta te dizendo que nós tivemos uma desindustrialização do nosso país nos últimos 30 anos. A política de câmbio, ou seja, essa equiparação entre o dólar e o real foi altamente prejudicial à indústria nacional. E aí nós passamos a importar tudo e deixamos de produzir. Quando a gente deixa de produzir e compra de fora, a gente manda os empregos para fora. Nós precisamos de uma política nacional, como outros países fizeram, porque nós temos um grande mercado, não é? E a política equivocada do governo do PT foi baseada no consumo. Chegou o momento que a bolha estourou e tudo entrou em crise. A esperança é que a representação política repense não só a política industrial, mas também a política agrícola, que valorize a produção de alimentos. Nós produzimos muito para o mercado exportador, mas no Brasil os alimentos são absurdamente caros. E nós temos que repensar esse país. Não é possível fazer um país para poucos e atender às demandas externas, e aqui nós ficamos desempregados pagando uma alimentação absurda. Então, está na hora de repensar o Brasil. Eu espero que, com a pressão da sociedade, a gente possa fazer isso. O Brasil realmente precisa de 513 deputados e 81 senadores? Reduzir esses números não seria uma boa forma de gerar economia para o Brasil? Essas perguntas chegaram ao Alô Senado pelo WhatsApp, enviadas por um cidadão que preferiu não se identificar. E a resposta fica por conta do senador Cássio Cunha Lima. Olha, tem uma discussão antiga sobre isso, diminuição inclusive da representação do Senado. Nos Estados Unidos, por exemplo, ao invés de 3 senadores, são 2 senadores por estado. Então eu vejo com simpatia uma diminuição dessa estrutura, não só do poder legislativo, mas também do poder executivo, do poder judiciário, para que nós tenhamos um estado menor que funcione com mais qualidade e menos despesa para o contribuinte. A minha pergunta vai para o senador Otto Alencar, que é filho da minha cidade, Rui Barbosa. Doutor Otto, gostaria de saber do senhor quais são os projetos que o senhor tem que venham melhorar ao emprego em nossa cidade. Sabemos de tudo que o senhor já tem feito por nossa cidade, mas precisamos melhorar mais. Ô Valdir, meu conterrâneo, a cidade de Rui Barbosa, onde eu nasci, você conhece muito bem. Eu trabalhei ao longo da minha vida para levar a oportunidade de emprego. E consegui levar a fábrica de calçados, você conhece aí, a Pegada, que hoje emprega em torno de 1.600 pessoas e gera muitos recursos para a economia interna do município de Rui Barbosa. E ao longo da minha vida, busquei oferecer todo o meu trabalho, todo o meu empenho para a cidade. Você vê que a cidade hoje, ela tem 4 corredores rodoviários, 4 estradas que dão acesso à cidade. A estrada vai na direção de Itaberaba, passando pela localidade de Alagoas,
a estrada que vai para o Zuca, a estrada que vai para Macaju, Baixa Grande e outra para Pautinga. São 4 corredores rodoviários que eu trabalhei com o secretário da Infraestrutura para dar asfalto de boa qualidade e acesso à cidade. O que nós podemos fazer é ampliar a implantação de novas fábricas em Rui Barbosa que possam absorver essa demanda de mão de obra que se forma anualmente no nosso município. Eu tenho me esforçado por isso, tenho absoluta certeza que eu vou dar o melhor do meu esforço para continuar trabalhando para levar as fábricas que possam oferecer emprego aos nossos conterrâneos aí da nossa querida Rui Barbosa. Quando haverá aumento do piso salarial para os agentes de saúde? Quem quer saber é a Silvia, que mora na cidade pernambucana de Inajá. Ela diz que faz mais de um ano que os agentes não têm aumento e pergunta aos senadores do que depende essa decisão. Quem responde à pergunta da Silvia é o senador Paulo Paim. Silvia, todo mundo sabe da minha luta pela melhoria do salário dos trabalhadores. Briguei muito para garantir o salário mínimo mais o PIB. Briguei muito naquela época da reforma da Previdência para aprovar a PEC paralela, que felizmente é lei, o salário mínimo mais PIB é lei. E a questão dos agentes de saúde é uma política do governante, é de Estado, né? Depende do governo mandar para o Congresso Nacional um projeto. Se mandar, pode ter certeza que terá todo o meu apoio para aprová-la. Lá de Colinas do Tocantins, o Alô Senado recebeu um WhatsApp do Delci Rocha. Ele está preocupado com o desemprego no Brasil e dá a sua opinião. Para o Delci, as perdas de direitos que os trabalhadores sofreram nos últimos anos são responsáveis pelas atuais taxas de desemprego. Ele acredita que antigamente o empregador respeitava mais o empregado por conta das leis trabalhistas mais rígidas. E hoje, na visão do Delci, é comum o patrão mandar um trabalhador embora sem nenhuma compensação financeira. Os senadores concordam com o Delci? Com a palavra, o senador Armando Monteiro. Olha, Delci, eu entendo a sua preocupação, mas eu sou obrigado a discordar. Houve no Brasil, nos últimos anos, um aumento da formalização das relações do trabalho. Isso é algo que todas as pesquisas apontam, ou seja, o trabalho informal, que é aquele que precariza, que não reconhece direitos, esse espaço vinha diminuindo. É claro que a crise poderá ter concorrido, o agravamento da crise, para que você pudesse aumentar novamente a informalidade. Mas me parece que o Brasil precisa, na perspectiva da recuperação do emprego, é voltar a crescer. Eu acho que o crescimento econômico é a única e verdadeira saída para esse problema. Restaurar a confiança dos agentes econômicos, criar um clima favorável aos investimentos e, sobretudo, promover as reformas que o país tanto necessita. Quais são as obras previstas para o entorno sul de Brasília, em especial as cidades de Lusiânia, Valparaíso e Novo Gama? Quem quer saber é o Anderson Souza Miranda, que mora em Lusiânia, cidade goiana que fica a cerca de 50 quilômetros da capital federal. E quem responde é o senador Hélio José. Anderson, eu posso dizer que, lamentavelmente, o entorno continua ainda como a terra do NEM. Tá certo? Eu não estou percebendo obras previstas para curto prazo para o entorno, nem com relação ao governo do Distrito Federal, nem com relação ao governo do estado de Goiás. Na lei de 1946, artigo 28, dizia que os 30 quilômetros que é externa ao quadrilátero de Brasília, que é o caso de Valparaíso, deveria ter a infraestrutura adequada de meio-fio, água encanada, energia elétrica e asfaltamento básico. E nem isso muitos lugares não têm. Então nós precisamos batalhar. Existe um ADPF, uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais no STF, solicitando e cobrando que a União
cumpra essa lei de 1946, quando ainda da construção e da definição do quadrilátero da construção do Distrito Federal. Com relação à área federal, há uma previsibilidade de ampliar essas obras, principalmente nesse setor aí, entre Valparaíso, PADEF, para evitar a entrada aqui no Distrito Federal, podendo quem liga Sudeste com Norte poder contornar o Distrito Federal. Esperamos que essas obras sejam agilizadas para evitar engarrafamentos e evitar dificuldade, principalmente nos períodos do período da manhã e no período de final da tarde. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 6199661616. Para mandar uma mensagem escrita para a gente, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!